Nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de da Cristo. Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. A palavra de Deus, ela trata de todos os assuntos da vida humana. Não tem algo que o ser humano não viva, que não esteja contemplado na Sagrada Escritura. É que às vezes a gente não descobre onde está, ou às vezes quando a gente descobre, nem sempre é conveniente ouvir, porque tem coisas que são assim meio instigantes, difíceis de escutar. E enquanto eu preparava essa palavra, essa meditação, essa partilha que nós vamos ter nessa noite, eu me lembrava até um outro dia que eu conversava com uma pessoa, não era sobre o assunto de hoje, mas eu vi a angústia da pessoa pelo medo de escutar. Angustiada, eu acho que ela não via a hora de acabar aquela conversa para ela desaparecer dali, porque tadinha, ela fez uma pergunta, mas ela não esperava a resposta. Então a pessoa às vezes pergunta uma coisa para você, querendo que a sua resposta confirme aquilo que ela quer ouvir. E quando ela começa a perceber que a conversa está tomando um rumo diferente, ela começa a ficar desesperada. E eu fiquei pensando, meu Deus, como há pessoas que sofrem por falta de conhecimento. E a gente conhecer nunca é demais. Até uma hora eu percebendo a angústia da pessoa, eu disse para ela, falei, calma, se acalme, eu não posso decidir a sua vida. Você me fez uma pergunta, eu estou te dando a resposta, depois você vai embora, você vai estar longe de mim, você não me deve satisfação, mas pelo menos você está levando uma perspectiva diferente da que você tem, para você parar, para você pensar. Não é melhor você ouvir uma verdade inquietante, mas que te conduza ao acerto, do que você ouvir uma mentira confortável que te faça permanecer no erro? Foi que a pessoa deu uma sossegada. Estou preparando você para o assunto de hoje, tá bom? Porque hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus ela nos fala sobre sedução e pureza. Eu queria que a gente conversasse a partir do texto da Sagrada Escritura que está em 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 8. Pureza e sedução. Diz bem assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes o temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não ao homem, mas a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Esta palavra diz assim: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a meu respeito e a seu respeito. Qual a vontade? A vossa santificação, a nossa santificação. E para que ninguém tenha dúvidas do que se está falando, esta palavra continua dizendo que eviteis a impureza. Quando São Paulo ele vai fazendo uma lista daquilo que são as obras da carne, daquilo que são as obras do Espírito, tem uma parte que ele fala das armas da luz, das obras da luz, das obras das trevas. Obras da luz e obras do Espírito são a mesma. Obras das trevas e obras da carne são a mesma coisa.
E para cada item negativo, São Paulo coloca um item positivo, não é? E o que ele coloca lá como contraponto da impureza? Ele coloca uma palavrinha que do grego quer dizer, que em grego é enkrateia. Enkrateia quer dizer domínio de si. O que é o contrário da impureza? Domínio de si. O que é o contrário da impureza? O domínio de si. Quando se fala de impureza, assim como o domínio de si tem um nome, que é enkrateia, a impureza ela tem um nome na Sagrada Escritura, que é chamada de porneia. E só pelo nome já dá para você ter ideia quais foram as variantes no português. Pornografia veio de porneia. E a Bíblia usa porneia para falar do quê? Para falar de prostituição, para falar de fornicação, para falar de desregramentos nas paixões, desregramentos sexuais. Porneia é usado na Sagrada Escritura para se falar de adultério. Porneia é a impureza no sentido sexual. E da palavra porneia nasceu a palavra pornografia. E é interessante que na Sagrada Escritura, quando se vai falar de prostituição, é um desdobramento desta palavra que se chama porneia. Estou trazendo essas questões aí do grego porque na Bíblia, do jeito que a gente lê em português, não fala assim. E para a gente entender e saber o que foi que a palavra de Deus quis nos dizer, é importante a gente entender o que está escrito lá na origem. O que quer dizer porneia? Que está lá justificando prostituição. Literalmente, ao pé da letra, porneia quer dizer eu me vendo. Porque toda prostituição, toda devassidão, todo abuso sexual é uma maneira da pessoa se vender. Apesar de nem sempre o salário ser dinheiro. Uma pessoa pode se vender por prazer, uma pessoa pode se vender por carência, ela pode se entregar sexualmente pelo simples fato de obter um lucro que não seja o dinheiro. Porém quer dizer eu me vendo. O que é o contrário da pornografia é você ter o domínio de si. Mas para você ter o domínio de si, você precisa estar revestido de Cristo. Isso uma pessoa não consegue pelas suas próprias forças. Por que não consegue? Isso eu não preciso te explicar, porque isso você já experimentou na sua própria carne. A gente explica o que o outro ainda não viveu. E cada um de nós, de um jeito ou de outro, nós tivemos as nossas dificuldades e temos as nossas dificuldades na luta pela pureza sexual, na luta para ter uma moral, para ter integridade. E esse foi o grande desafio para Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, quando ele se converteu, foi santo, um dos maiores santos da Igreja Católica, um homem inteligentíssimo, foi bispo. Santo Agostinho demorou para se tornar cristão de verdade, porque ele tinha um medo. Ele tinha medo de não conseguir viver a castidade. Santo Agostinho, quando se converteu, ele era amaziado com uma mulher. E ele, inclusive, mesmo sendo bispo e depois vivendo celibato, Santo Agostinho, na sua vida anterior à conversão, ele teve um filho. Depois ele pôs o nome dele de Deodato, que significa dado a Deus. Mas Santo Agostinho era um homem que sentia fremer na sua carne os apelos dos impulsos sexuais. E chorava diante de Deus porque ele dizia: eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. Até que em um certo momento ele percebeu que ali havia uma revelação que ele não tinha se dado conta: castidade é dom de Deus, ninguém a consegue sozinho. Se a pessoa não se une a Deus, ela jamais será casta. E quando ele entendeu isso, ele começou a rezar diferente. Ele começou a dizer a Deus assim: Senhor, me dá aquilo que o Senhor me pede. E aí o Senhor pode me pedir o que o Senhor quiser. Que se o Senhor me pedir castidade, Senhor, dê, como é que eu vou te dar? Então me dá o que o Senhor me pede. E aí depois o Senhor me pede o que o Senhor quiser. E ele explicava uma situação, até trouxe um exemplo muito interessante, que ele comparou um vício com outro. Tem muitas pessoas que têm um desequilíbrio não em relação, não tão forte, não em relação ao sexo, mas em relação ao jogo.
Ele contava a experiência de um homem. Todos os dias ele passava em frente à jogatina, né? Não, e todos os dias ele se dirigia para a jogatina. E pelo caminho ele passava em frente a uma capela, o que dava um remorso tremendo para ele, porque ele era casado, ele tinha filhos, ele tinha uma casa para sustentar. Então, quando ele estava a caminho lá do boteco para poder jogar, ao passar em frente à igreja, ele lembrava da família dele que estava lá passando necessidade, porque o dinheiro ele desperdiçava tudo no jogo. Ele tinha uma consciência, e Deus falava com ele nessa consciência. Um dia, cansado de passar ali na frente, simplesmente ele entra na capela e começa a fazer uma oração assim: meu Deus, eu não posso mais jogar, porque eu estou acabando com o meu casamento, estou acabando com a minha família. Me dá forças para não jogar. Aí ele foi ficando inflamado, foi ficando mais ousado. E aí ele dizia para Deus assim: quer saber? A partir de hoje eu não vou mais jogar. Estou acabando agora com essa mania e com esse vício que eu tenho. Não jogo mais, pronto, acabou. Essa noite vai ser a última. Depois a oração toda perdeu. Porque a noite ia ser a última e na outra ia ser a última, que nem dieta que a gente vai começar na segunda-feira, e nunca chega. Santo Agostinho dizia assim: se ele tivesse feito o contrário, se ao entrar nesta capela ele tivesse dito a Deus assim: meu Deus, eu sou fraco, eu gosto de jogar, eu estou viciado em jogo, eu estou acabando com a minha família, com a minha casa, por causa de desperdiçar o meu salário nesta baboseira, e eu sei que eu vou jogar todos os dias da minha vida até morrer, mas só por esta noite eu não vou jogar. Se ele tivesse feito isso, provavelmente ele não voltaria a jogar nunca mais. E Santo Agostinho explicou que em relação aos nossos desvarios sexuais, entenda bem, porque o sexo é uma bênção, uma fonte de alegria, uma fonte de prazer na vida do ser humano. Todo o prazer nos foi dado por Deus. Tanto que se você pega aí um animal, o animal não tem prazer sexual. Eles até pensavam que tinha uns bichinhos aí, né, que tinham prazer, né? Dizia que achava que o coelhinho tinha prazer, ele não tem, tem dor. Os barulhos que ele faz é de dor. O gato, já ouviu o gato no circo? A gata, você já ouviu ou não ouviu? Eu duvido que ele não tenha escutado. Aquela barulheira que acontece não é à toa, entende? Porque está tendo um acasalamento. E se não há sofrimento, se não há dor no acasalamento daqueles felinos, a gata não engravida. Então a dor faz parte daquele processo. Não é prazer, é dor. Você pega um cão, um cachorro, você vai medir a potência de um focinho de cachorro com o seu nariz, você vai perder longe. Ele consegue distinguir cheiros que você nunca sentiu na sua vida. Ele sente cheiros a quilômetros de distância, não é? Um leão sente cheiro a quilômetros de distância da sua presa. E no entanto ele não é capaz de cheirar uma flor, não aprecia um perfume. Já vou dar dica para você entender. Quem tem cachorrinho, poucos são cachorrinhos. Você quer acabar com o seu cachorro, é você encher ele de talco e de perfume. Porque por que o cachorro cheira as pessoas? Porque é o jeito que ele tem de identificar a pessoa. E olha, não é à toa que quando chega uma visita na casa, o cachorro quer cheirar as partes íntimas, porque é ali que para ele está a identidade da pessoa. Então assim ele registra na cabecinha dele quem que a pessoa é. É pelo cheiro. Porque ali no banho, nas axilas, você passa perfume, você muda o seu cheiro, mas tem um lugar que o seu cheiro não vai mudar, e é lá que ele vai. Agora, você pega o bichinho, você leva ele lá no pet shop, na pet shop, enche ele de perfume, enche ele de tal, ele não consegue se cheirar lá. Ele fica sem identidade, não sabe quem ele é. Ele fica 2